Ei, você aí? É? Você mesmo. Você tem alguma abertura de brancas que dê para jogar contra tudo? Absolutamente tudo que as pretas fizerem? Não tem? Olha, vem comigo, fica aqui assistindo esse vídeo que você vai ver o sistema London. O sistema London é universal, dá para jogar contra tudo. E olha, é facinho, facinho de aprender, viu? Antes, porém, roda a vinheta e vamos com tudo, rumo à excelência no xadrez. Alô você, amigo, amiga enxadrista, aqui Mestre Gerson Pérez, falando do Clube Xadrez Online. Eu sou o criador do método 6 pilares, que está revolucionando o estudo de xadrez no Brasil. Estudo de abertura, meio jogo, final, tática, estratégia e análise com foco no cálculo. Todos os fundamentos que você precisa para facilitar a tomada de decisão nas posições. Neste vídeo, na descrição dele, há um e-book. Há um livro digital aí de presente para você falando dos 6 pilares. Tem quase 100 páginas, tá aí para você, é só entrar na descrição e você já tem acesso a ele. Bom, este vídeo aqui nós vamos falar sobre o sistema London. O sistema London é universal, é fácil de jogar, está muito na moda e é uma belezura para colocar as peças em jogo sem risco nenhum. Por isso é muito simples de você aprender. E essa videoaula já vai te dar uma direção, vai te dar o posicionamento das peças que você precisa para o meio jogo, vai te falar dos golpes táticos, das manobras estratégicas e da conexão então com essa fase seguinte através de partidas de modelo, que também vou deixar na descrição desse vídeo. A partir de agora, vou entrar na plataforma onde eu dou aula individual aqui no Clube Xadrez Online, porque lá a gente tem recurso didático mais fácil para você entender os fundamentos que eu vou passar agora do sistema London. Me acompanha aí. Aqui está o nosso tabuleiro do ICC, o Blitzin. Aqui eu passo minhas manhãs, tardes, noites, dando aula para os alunos. Esse tabuleiro, ele é muito, mas muito didático. Tem muito recurso para o professor trabalhar nas aulas. E aqui, então, nesse tabuleiro que eu vou desenvolver toda a parte conceitual do sistema London, ok? Vou falar de onde você coloca as suas peças, os golpes táticos, as manobras estratégicas e conexão da abertura com o meio jogo. Para quando você colocar suas peças em jogo, você saber o que fazer com elas na fase seguinte. Primeira coisa então, nós vamos ver onde você vai colocar suas peças para fazer o sistema London. Tirei todas as peças. Um processo muito fácil, muito simples de você entender as aberturas é descobrir onde você coloca os peões, as peças menores e as peças maiores. É como se fossem 3 processos. Veja, no sistema London, nós temos uma estrutura de peões. Estrutura de peões é como se fosse a nossa estrutura óssea, o nosso esqueleto. A gente brinca até que é o esqueleto de peões. Os peões são colocados de uma forma no tabuleiro para que haja o encaixe perfeito ali das peças. Então, de acordo com a estrutura, você encaixa as suas peças. Olha, essa estrutura que nós estamos fazendo aqui é uma estrutura em forma de triângulo. Nós estamos fazendo um triângulozinho aqui, onde D4 é a base e E3 e C3 a sustentação. Então, por isso que se o adversário atacar você, fica fácil de defender. Ó. Fazemos um triângulozinho aqui menor, outro maior, dando toda a sustentação. Aí a gente coloca o peão em A2, né? Ele fica na casa inicial, G2 também, e H3. Uai! H3, por que esse lance, professor? É que agora, na colocação das peças menores, nesse encaixe das peças, a gente vê a necessidade, então, de ter o H3. Não é para deixar o rei aqui e fazer um rei H2. Pode até ser, né? Em algum momento aí, mas o que é mais comum é para ter uma casa de recuo aqui
em H2. Então, H3 é extremamente comum dentro do sistema London. Então, primeiro nós vimos colocação dos peões, depois as peças menores. Agora vamos encaixar as peças maiores, dama e a torre, e fechar com o rei, né? Vamos lá, a dama vai em E2, a torre em D1, a outra torre em E1 e o rei aqui em G1. O rei não é peça menor nem peça maior, né? Peça menor, bispo e cavalo, peça maior, dama e torre. Então, ó, estrutura de peões, guarda isso aí, esse posicionamento. Os cavalos, um cavalinho protegendo o outro, os bispos, um em D3 e outro em F4, e as torres aqui, né, nas coluninhas do meio, para que se o jogo abrir, dá para defender as peças e também atacar o adversário pelas colunas do centro. Este, então, é como se fosse a primeira tarefa que você tem que saber para jogar o sistema London, onde você posiciona as suas peças. Perfeito? Bom, aqui é como se fosse um quadro na parede. Tá paradinho, é fácil de fazer, né? Porque as peças do adversário nem no tabuleiro eu coloquei. Agora, com as peças do adversário, já vai ser um pouco diferente. Vamos lá. Vai exigir mais da gente, né? Agora vai ser como se fosse um filme. Vai ter movimento, não vai ser o quadro paradinho. Então nós vamos ver que tem uma ordem para você desenvolver as suas peças. Vou colocar as peças das pretas só para a gente poder fazer lance, mas não vou executar lance das pretas. D4, bispo F4, aqui está um diferencial, já vá habituando. Nós vamos estudar o sistema London com lance 2, bispo F4. Você deve estar acostumado com lance 2, cavalo F3. Tem dois motivos para a gente fazer bispo F4. Eu gosto mais de bispo F4, apesar do mais usado ser o cavalo F3. Ao longo aí dos nossos estudos, eu vou mostrar para você por que bispo F4 eu acho mais fácil. Bom, agora a gente tira o cavalo, pode ser, ou a ordem que eu gosto de jogar, E3, cavalo D2, bispo D3. Olha, aqueles lances que nós pensamos, todos foram realizados, ó, todos. Agora o cavalinho, o H3, o roque, dama E2, torre E1, torre D1. Então todas as peças agora estão jogando, aptas para atacar, para defender, tudo dentro do nosso campo, sem risco para as peças, porque não teve choque, não teve aquele contato com o adversário. Bom, agora tem muitas respostas das pretas. Eu vou simular uma só para a gente subir mais um nível, ou seja, a vida real. Primeiro você viu um quadro na parede, depois você viu um filme, as peças tiveram movimento, e agora vai ter um adversário real ali do outro lado. Então vamos lá, D4, cavalo F6, bispo F4, D5, cavalo F3, E6, E3, bispo E7, bispo D3, rocou, H3, tem o momento certo de fazer esse H3, já nós vamos ver. É um dos problemas estratégicos que o branco tem que resolver. Cavalo de BD7, rocou, B6, M2, C5, C3, bispo B7, cavalo de BD2, torre C8, torre D1 e torre 1. Olha só, todos aqueles lances, são 12 lances, ó. Aqui estão todas as peças, né? Algumas já fizeram movimentos, outras não. São 12 lances, você consegue colocar todas as suas peças em jogo. Aí, pessoal, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos ver as pequenas mudanças que podem acontecer pelo fato do adversário ter respostas diferentes. Pode fianquetar na ala do rei, pode fianquetar na ala da dama, ele pode não fazer fianqueto, né? Ele pode jogar com D6 e não jogar E6, D5, então tem as diferenças, pequenas diferenças. Vamos lá. Se você jogou D4
O adversário jogou D5. Você fez bispo F4. Ele fez cavalo F6, E3, E6, cavalo D2, bispo E7. Ó, não é legal agora você jogar cavalo F3, porque você vai levar cavalo H5. Não tem mais a dama para proteger. Então, se você quer jogar cavalo F3, você faz aí H3 primeiro. Rocou D6. Cavalo de BD7. Então, agora eu quero fazer o cavalo F3. Então, eu vou jogar aqui. Então, esse é um primeiro cuidado que você tem que ter para esse cavalo não tomar o seu bispo, porque senão ele fica com o par de bispo. Esse bispo de E7, trocando por esse bispo de F4, tá tudo bem, não tem problema. Até porque esse bispo de F4, segundo o conceito estratégico, ele é um bispo mau. Só que é bispo mau dinâmico, ele está fora da cadeia. Mas ele tem a mesma cor dos seus peões. Ou seja, se precisar fazer alguma coisa de defesa dentro da cadeia, ele não consegue. Ele está limitado, então, só uma parte do tabuleiro. Ao passo que por essa configuração aqui das pretas, esse bispo é bem ativo. Então, se as pretas quiserem trocar o bispo, em algum momento fizer, ao invés do bispo E7, o bispo D6, não tem problema você deixar trocar. Ok? Mas o cavalo sim, porque o jogo tem uma característica aí mais aberta, ou pode ficar aberta e você vai dar o par de bispo para ele. Né? Enquanto tem aí peões em ambas as alas, que o centro tem uma característica semi-aberta, aberta, os bispos levam vantagem. Então, o primeiro cuidado que tem que ter é o momento de fazer esse H3. Agora é o seguinte, jogou D4, jogou D5, jogou bispo F4, jogou cavalo F6, jogou E3, fez lá C5, fez C3, cavalo C6. Suponhamos que você queira jogar mais cedo este cavalo. Quando tem esse bispo cravando, então aqui já é uma primeira mudança. Aquele H3 que eu citei é só o momento, pode fazer mais cedo ou depois, mas você já vai fazer o H3. Agora, bispo E2, a tendência é fazer bispo D3, não bispo E2. Por que nós fizemos bispo E2? Porque houve uma cravada aqui em cima desse cavalo. Então, é mais natural esse bispo ir para E2 que D3. Para você, ele faz a cravada, você faz a descravada. D4, cavalo F6, bispo F4, G6. Ó, pode vir aí uma defesa ainda do rei, pode vir uma Grunfeld, E3, bispo. Então agora tem a ameaça aí, né, de cavalo H5. Então, H3. Se ele ataca, tá fácil, o bispo retorna aqui. Então esse bispo não pode deixar o cavalo tomar não. Rocou, cavalo F3, D6. E agora de novo esse bispo não vai em D3. Porque o bispo em D3 dá para ele a possibilidade de algumas ameaças táticas à base de E5 e E4. Então E5 gera ataque no F4, no bispo, e depois pode jogar E4. Nessa posição ainda não, né? Esse toma, toma, toma e bispo. Não dá para jogar aqui porque está cravado. Então, por conta da cravada que você consegue fazer, você não perde a peça, mas ele já vai conseguir mobilizar o centro. Então, quando ele fizer bispo G4, bispo E2. Quando ele fizer a defesa ainda do rei, né, o fianqueto mais o D6, precisa colocar o bispo em E2. Uai, e aí, onde nós vamos colocar a dama? Pois é, a dama ela vai em C2. Veja uma possível sequência aqui, ó. Então, a dama fica em C2 e o bispo em E2. Ok? Agora, por que a pessoa joga o sistema London? O sistema London,
uma das características muito interessantes dele é que ele é muito polivalente. Eu vou fazer uma divisão agora, só para você entender, isso aqui não tem em lugar nenhum não. Tá? É só para efeito didático que eu trabalho aqui com os alunos. Você está acostumado a ver esse tabuleiro ser dividido em duas partes. Uma parte, então, aqui começam os reis e aqui as damas. Então, ala da dama, 4 colunas, ala do rei, 4 colunas. Mas, para efeito prático, é mais interessante você fazer a seguinte divisão. Ó. Nós vamos pegar uma coluna da ala da dama e vamos pegar uma coluna da ala do rei. E vamos ter 3 divisões. Se a gente tem essa divisão das brancas, tem a mesma coisa do outro lado. Então, a gente já percebe que tem 6 possibilidades para a gente, então, mobilizar as nossas peças. Veja, eu posso pegar as minhas peças e ir para o centro em direção ao adversário, ou seja, nas colunas D e E em relação ao adversário. Eu posso pegar as minhas peças e ir para a ala da dama do meu adversário, colunas A, B e C. Posso pegar as minhas peças e ir para a ala do rei, colunas F, G e H. E a mesma coisa do meu lado, defender minha ala da dama, defender as coluninhas do centro, defender a ala do rei. Se você tiver essa percepção aí do tabuleiro, essa visão de espaço, esse controle territorial, porque o xadrez é exatamente isso. Onde ataca? Que parte do tabuleiro? Isso é controle de espaço, é controle territorial. Você vai atacar a ala do rei porque naquele espaço ali, geralmente você tem mais peças, tem mais efetivos que o seu adversário. Então tudo é uma questão de controle territorial e as forças que você tem para poder dominar aquele território. Esta posição, então, vai ficar claro para a gente quando eu colocar as peças e você observar quais as possibilidades dentro de um sistema London. O que é mais comum nas partidas? Você ataca de um lado, o adversário ataca do outro. Então, dessas 6 divisões, ele trabalha de um lado, você trabalha do outro. Às vezes, você tem 2 possibilidades. Uma possível ruptura no centro, um ataque na ala da dama. O adversário tem uma sustentação de centro, um ataque na ala do rei. Então, são 2 setores que os 2 estão atuando. Um centro fechado, um só atua de um lado, outro atua do outro. Beleza. O sistema London, ele é bacana porque ele permite você atuar nos 3 setores. É raro a abertura que a gente tem essa possibilidade. Veja só. D4, cavalo F6, bispo F4. Já vou explicar porque eu gosto mais de bispo F4. E6, E3, D5, cavalo D2, bispo E7, bispo D3, rocou, C3, cavalo de BD7, H3, B6, cavalo de GF3, bispo B7, roca, torre 8, dama E2, C5, torre E1, torre C8, torre C8. A mesma posição que eu havia mostrado anteriormente, só que eu coloquei a torre em D1. Tá vendo lá, ó, o adversário tem um peão em B6. Então, uma possibilidade que você tem, ao invés de fazer controle central, você pode jogar na ala da dama, com uma 4, ameaçando aqui a 5 e ativar a sua torre ou quebrar a posição do seu adversário se ele tomar aqui. Então, ó, nós já vimos que dá para jogar aqui no centro e dá para jogar na ala da dama. Claro, senhor, mas como que eu jogaria no centro? Vamos lá de novo. D4, cavalo F6, bispo F4, D5, cavalo F3, E6. Então, importante o posicionamento das peças, né? Agora, a ordem, você que dita, ó, bispo E7 está ameaçando o cavalo lá. Se você faz aquele desenvolvimento, como eu mostrei, este cavalo, então,
tem mais dificuldade para gerar ataque, porque a dama já controla lá. Então esse é um primeiro motivo. Tem um segundo, uma pressão que as pretas fazem através de C5, dama B6 e B2, que mostro para você já já, porque que aquela sequência, atrasando a saída do cavalo, a F3 é mais interessante. Então, olha só, segue lá, bispo D3, C5, C3, cavalo C6, rocou, cavalo de B... Opa! Um bispo D7, passivo, né? Bispo D7, cavalo de BD2, torre C8, dama E2, torre E8 não fez o B6. Torre E1. Então, agora, o seguinte, essas posições você pode trabalhar de duas formas no centro. Ou você joga, esperamos que as pretas façam aqui H6, torre de A, D1. Você pode jogar E4, ou seja, está tudo preparado, e você rompe o centro. Como que você gera a ruptura? Fazendo uma possível troca de peão. Os peões trabalham de duas formas. Você caminha com eles, gerando o quê? Controle territorial, expansão. Ou você pode jogar esses peões para criar linhas abertas, especialmente colunas. Tem também a possibilidade de abrir aí uma fileira, uma diagonal, mas é muito comum para abrir coluna. Aí, quando você joga aqui, então, este peão A4, vai gerar rupturas. Ele vai tomar, você vai tomar também. Então, uma possibilidade é mexer no centro através de G4. Nós já vimos que há a possibilidade de trabalhar na ala da dama. E o outro lance aqui de centro, aí já é no campo do adversário, mas dentro dessa estrutura aí central, cavalo E5. Então, ou você coloca o cavalo em E5, porque a casa E5 é uma casa de passagem de peça. Então, muitas vezes a gente vê um cavalo passando por aí, depois até o outro cavalo, o bispo. Casa E5 e E4. Então, esses são os pontos que você pode mexer no centro. E agora tem possibilidade de atacar até a ala do rei. Veja que curioso. Ó, então, dá para trabalhar nos três setores daquela divisão diferente ali, especial, que eu fiz para você. D4, cavalo F6, bispo F4, D5, E3. Aqui a gente faz ali um E6, cavalo D2, bispo E7, bispo D3, rocou. E aqui nós vamos fazer um... Se jogar aqui, ó, cavalo F3, ele vai fazer cavalo H5. A gente não tem onde ir esse bispo. Aqui, mesmo tomando, né, a gente jogaria bispo G3. Ele tem par de bispos, mas em compensação ele já está rocado. A gente tem esta diagonal para poder aproveitar. Então, mesmo cedendo o par de bispos, a gente ainda teria algum ataque. Mas a sequência legal de fazer é você colocar esse cavalo rápido lá. Ó. Então, antes de ir ali, você já coloca esse cavalo em E5. Aí, roca, por exemplo, C5, C3, cavalo C6, bispo aqui. A gente pode jogar agora... A gente poderia jogar aqui. Vamos lá, um torre 8. Aqui, ó, é essa passagem. Isso aqui é o sistema que a gente chama de Pereira. É uma passagem de dama para H3, ou G4, G5 e H3, ou G4, G5, H4. Então, tá vendo? Tá mirando tudo para lá do rei. Na partida de modelo que eu trouxe para vocês para poder fechar esse nosso estudo, é uma partida do Kamsky, é uma partida que tem exatamente ataque na ala do rei. Então, este ataque na ala do rei é extremamente comum quando você joga sistema London. Olha como ela é polivalente. Ela é segura e ao mesmo tempo permite você mexer às vezes na ala da dama, fazer ações no centro e também na ala do rei. Agora, por último,
nessa questão de fundamentação, vou mostrar para você por que eu gosto dessa ordem do bispo F4. As referências que eu tenho, já estudei muito material do sistema London, tenho vídeos no Maestros, que é a nossa plataforma de treinamento, nós temos 1.600 horas de treinamento já gravado nessa plataforma em AD de treinamento, chama Maestros. Inclusive, na descrição deste vídeo, você pode ver detalhes da assinatura anual do Maestro, assinatura vitalícia do Maestros. Entra aí na descrição que você vai ver. Então, entre estas videoaulas gravadas, nós temos Sistema London, que eu fiz de brancas, também com visão de pretas, como enfrentar o Sistema London. Aqui mesmo no canal do Clube Xadrez Online no YouTube, tem mais de 1000 vídeos e tem alguns vídeos sobre o Sistema London, ok? Depois, só digitar aí na busca London que você encontra. Mas o material que eu mais recomendo para os meus alunos é um DVD da Chessbase do Simon Williams, é o GM Simon Williams. Tem por volta de 8 horas, é o Sistema London com Bispo F4. Inclusive é o que dá título a esse ensaio, a esse estudo que nós estamos fazendo aqui no canal. E um outro material que eu gosto muito, aí é livro, não é vídeo, é o material do mestre da FIDE Oscar de Prado, é o Sistema Londres Pereira. É um material muito bom, de vez em quando surgem uns livros diferentes, esse livro é um livro diferente. É o Sistema London sendo jogado por estruturas que as pretas fizerem. Cada capítulo é uma estrutura diferente. Por exemplo, você quer jogar o Sistema London? Ok, é a visão do livro e a visão brancas. Mas se o adversário jogar a Grunfeld, é um capítulo estando você enfrentar a Grunfeld. Ah, se o adversário jogar a Índia do Rei, é um outro capítulo da Índia do Rei. Se fizer a Índia da Dama, é um outro capítulo falando da Índia da Dama. E assim por diante. Então, esses dois autores são as minhas referências mais atuais para o Sistema London. Então, vamos lá. E6, D5, desculpa, E3, C5, C3, cavalo C6, cavalo de BD2. Olha, agora o dama B6. Como esse bispo saiu da ala da dama, o adversário pode vir e atacar esse ponto aqui B2. Porque esse bispo, ele fica em C2 e fica em C1 para defender B2. É como se fosse um bispo mal necessário. Ele fica dentro da cadeia, está preso, mas ele é necessário para defender a ala da dama. Agora ele saiu. Então uma das estratégias das pretas é atacar B2. A resposta boa do branco é aqui. C4, se tomar, vai tomar de peão, apesar de dobrado, não é bom, porque depois tem ruptura, rompe uma vez, toma, depois B5, vem de novo. As pretas, quando jogaram C4, perderam a pressão, perderam a tensão central. Então, o branco volta, mas aí tem uma jogada curiosa que é bispo F5. Esse lance tático é muito comum. Nessa ordem que eu mostrei, não tem. Porque quando joga esse, a dama volta. Agora, vamos ver pela formação normal que geralmente as pessoas fazem. No segundo lance, cavalo F3. Ó, jogou rapidinho o cavalo. Agora o bispo. Então tá aqui, do mesmo jeito, o Sistema London, mas por outra sequência de lances. C5, C3, cavalo C6, E3. Dama B6. Como nós vimos, dama B3 é o lance necessário. C4, dama K. Agora o bispo F5 não pode tomar, ó, porque vai cair B2 e depois A1. Então, nesse momento, até existe em teoria isso aqui, a dama tem que ficar aqui. Essa posição, apesar de teórica, não me agrada muito. Muito passiva aqui a dama. Eu gosto mais daquela outra sequência que eu mostrei, porque não tem essa formação aí. Por isso, o bispo F4 é a minha recomendação no nosso estudo. E para poder encerrar aqui, fica nessa parte conceitual, aí nós vamos passar para o Chessbase, nós vamos para um outro tabuleiro,
para eu mostrar uma partida do Kamsky. E algo que você precisa ficar atento é esse bispo aqui, ó. Esse bispo é um bispo que é um grande problema das pretas. O bispo de C8, em geral, é um grande problema em muitas defesas, das semiabertas, na francesa, por exemplo. Você tem, mesmo numa defesa índia do rei, onde nós vamos colocar esse bispo? Então, o bispo de C8 é o que gera grandes problemas. Mas vamos lá. Bispo F4, D5, E3, E6, bispo D3. Sempre você recua esse bispo aqui. Se tomar, toma de peão. Como o branco não rocou, tem a possibilidade de rocar grande. Você aproveita aqui a ala do rei. Rocou, C3. As pretas podem fazer dama E7. Agora nós temos que tomar cuidado com esse lance aqui, ó. As pretas podem fazer E5 e romper, então aí é a necessidade de jogar esse. Agora, dá uma olhada aqui, cavalo de BD7, está querendo fazer o E5, não pode deixar. C5, cavalo D2, B6, B6 aqui não pode, nessa ordem não pode, porque senão leva o bispo, né? Aí a questão é a seguinte, tá vendo, ó? Tá com dificuldade de sair esse bispo. Aí o que nós temos que fazer? Jogar o C5 primeiro. B6. Ou cavalo C6. E aí, seguir. Se tomar aqui não tem problema, a gente toma aqui, tá? Ó, ameaça esse. Então sempre é de H para G. A beirada para o meio. H para G, G para F, F para E. E essa posição, então, o que acontece? Este é o grande problema das pretas. Esse bispo não tem atividade. O branco, por exemplo, aqui, ó, pode fazer algo como F4, bispo H4. Veja, esse bispo aqui, então, tem grande dificuldade para encontrar ali uma ação para ele. O que geralmente a gente vê é esse bispo dando apoio para um cavalo aqui em E4. A ordem, não estou preocupando com ordem agora, né? É só uma questão mais conceitual, só para você entender os princípios, tá bom? Vou mostrar agora uma partida para a gente poder finalizar, senão vai ficar muito longo aqui o vídeo. Lembrando que o Clube Xadrez Online tem dois tipos de vídeo. O vídeo que a gente brinca, que é o Nutella, tem até o Nutelinha. São vídeos pequenininhos, 5 minutos, 10 minutos, né? Então, em geral, vídeos até 30 minutos a gente fala que é o vídeo Nutella. E o vídeo raiz é aquele vídeo acima disso. Nós temos vídeos aqui até de 2 horas, de 1 hora, 50 minutos. Então, estes vídeos dá para a gente aprofundar mais o assunto. Então, é o vídeo que a gente brinca que é o vídeo raiz. Esse vídeo, né, nesse estudo que a gente está propondo, vai ser um vídeo raiz, mas não precisa ser um vídeo raiz tão grande. Então, vou passar agora para essa parte de análise de partida. Vamos lá? E agora nós passamos para o tabuleiro da Chessbase, onde nós vamos fazer análise da partida Kamsky e Shankland. O Kamsky, como a gente sabe, está na lista aí daqueles jogadores que são especialistas no sistema London. Um grande nome hoje da atualidade é o Carlsen. Bom, o Carlsen ele joga tudo, né? Tudo que ele joga já vem uma legião de seguidores ali tentando reproduzir o que ele faz e tal. Mas ele tem jogado bastante, inclusive nesse Mundial que encerrou agora, nós tivemos partidas, Mundial de Rápidas e de Blitz, nós tivemos partidas dele lá. Essa partida foi jogada em 2014, o Kamsky, que já foi vice-campeão mundial, estava com 2.709 e o Shankland 2.611. Vamos lá, D4, cavalo F6 e bispo F4. Nesta ordem que o Simon Williams gosta
é o vídeo que eu falei para vocês lá da Chess Base e que eu tenho adotado há bastante tempo. Tem muitas e muitas partidas que eu joguei com essa formação, jogando online e torneios também presenciais. D5. Então, como eu falei, o bispo F4 é a minha preferência e de alguns autores, mas não é o mais usado. Cavalo F3 é o mais usual nessa posição. Ou seja, jogar o cavalinho mais cedo e depois o bispo. Bispo F4 tem aquelas duas vantagens que nós falamos. Dificulta para as pretas fazerem o cavalo H5 e naquela formação que a dama ataca aqui B2, o cavalo já em D2 facilita a defesa. E3, olha, de olho então em H5, não dá para fazer nada aqui com esse bispo, está seguro. E6, e aí já tem uma possibilidade aqui, ó. Se a gente jogar C5, C3, cavalo C6, cavalo D2, dama B6, dama B3, C4, dama C2, não tem o bispo F5, que é exatamente aquela análise que eu mostrei para vocês lá no outro tabuleiro quando fiz essa parte conceitual. Então, é esta a diferença de você atrasar a saída deste cavalo. Não tem esse truque aqui das pretas do bispo F5. E o outro fator é aqui também, né? A casinha H5 fica sob controle. Então, você pode retardar aí o H3. Cavalo D2, o Kamsky segue ali. Opa, deixa eu voltar. Seguir a ordem certinha. E3, E6, cavalo D2, C5, C3, aquele triângulozinho que nós montamos. Olha como é fácil defendê-lo, porque no ataque das pretas, a gente sempre tem os dois bracinhos, tem os dois peãozinhos para poder defender. Cavalo C6, cavalo F3, bispo D6. Essa formação é bastante usual. E agora o que nós vamos fazer com o bispo? Vamos tomar em D6, vamos jogar aqui, vamos fazer bispo G3, vamos jogar lá. Então, aqui, ó, bispo G3 é disparado o mais usual. Esse bispo G3, o que a gente quer com ele? Nós queremos, depois que se colocar o cavalo lá em E5, fazer F4. Uma espécie aí de Stonewall invertida, que a gente está muito acostumado, o Stonewall, dentro da holandesa, então é de pretas. Essa formação de C3, D4, E3 e depois de cavalo E5, o peão indo para F4, esse sistema é a mesma configuração das pretas, só que feito de brancas. Aí, professor, mas se tomar, como o branco ainda não definiu onde vai colocar o rei, ó, por que joga aqui? A gente está habituado à pressão em H7, através de bispo D3, mas olha o detalhe. Bispo toma e cavalo E5. Aquele bispo problemático, ó, ele fica aqui. Aí se jogar cavalo D7, cavalo F3 e tá seguro lá. Lembra que eu falei da casa de passagem de peça? Aqui, ó, cavalo E5 com a casa de passagem de peça. Se jogar H6, para não ter problema aí de ataques em H7, o branco faz um lance interessante que é G4. Então não tomou, porque teria esses problemas com a coluna H e fez então o roque. Bispo D3, dama E7. Essa jogada é considerada duvidosa. Foi jogada agora dama E7. Opa. Dama E7. Se toma, toma de H. Isso aí a gente já conhece. Agora, a jogada interessante aqui então seria C4. Tomaria em D6, tomaria de dama, bispo C2, E5. Peão toma, cavalo toma, dama toma, cavalo F3. E aqui essa posição
apesar de ter o peão atrasado numa coluna semi-aberta e um buraco aqui em D4, que esse cavalo pode entrar, o bispo tem atividade, ó, a gente não definiu ainda onde vai colocar o rei, já está ameaçando o bispo G4, o bispo não tem a defesa natural, né, porque ele não está aqui nessa diagonal, bispo F1, bispo D3 para jogar bispo E2, então a gente teria alguns problemas aí com essa estrutura. Essa era a posição sugerida aqui para as pretas jogarem. Dama E7, então, é considerado duvidoso. Aí, cavalo E5. O que está querendo esse dama E7? Quer jogar E5. Rompendo a posição. Se o branco roca, as pretas fazem E5. Cavalo E5, então, mata a ideia das pretas. E agora, as possibilidades. Ó. Se jogar dama C7. E aí, esse cavalão fica eterno ali, né? Se tomar, a gente já toma de F e abre a coluna. Então, dama E7, cavalo E5, cavalo D7. E agora, então, vem cavalo toma. E aqui tem um erro grave, tomou de bispo. Então, dama E7 já é duvidoso. E agora o bispo toma. Parece tão natural. Desenvolve a peça, conecta as torres. Mas essa linha não é boa, tanto é que a partida vai mostrar isso. Já já vocês vão ver por que não é legal isso aqui. Teria que tomar de dama. Bispo toma, dama toma, peão toma. Então isso é um contrassenso. Ó, dama C7 é melhor que a tomada ainda. A tomada vai seguir lá. Bispo H7. Olha que lindo esse lance. Temático. Lembra que eu falei para vocês que mostraria uma posição de ataque na área do rei? Pois é. Parece muito pouco provável que tenha alguma coisa aí, porque essas posições a gente está habituado com o roque, já o peão F4, a torre passa rápido, tem que ter mais peças. Ou até um cavalinho que chegasse mais rápido aí, mas por que vai poder jogar isso? Agora, melhor que dama toma C5 era dama C7. Esse aqui, se o branco joga B4, aí as pretas já podem trabalhar com formações centrais aqui com E5. Então, fica com o peão a mais, fica dobrado o branco e as pretas ali com um centro móvel. Só que o Shankland tomou. E aí levou essa pedrada aqui bonita. Essa posição é muito estudada, muito conhecida. É duas exclamações. Rei toma. Dama H5. E aqui que vem o lance bonito, ó. Cavalo E4. Dama C4. Assim é o que seguiu a partida. Agora, eu havia falado para vocês que a tomada correta seria aqui, ó, de dama. Por quê? Olha se a gente tenta fazer a mesma coisa. Bispo toma, dama toma. Peão toma, dama toma. Bispo toma. Nesse momento, jogaria G6. E aí, quando a dama sai, dama E7. Cavalo. E aqui só vai dar empate. Esse nunca, né? Esse rei H8 aqui leva mate. Rei G7. E essa partida, então, é uma partida do nosso Fear. O Fear de pretas jogou isso aqui em 2013 contra o Herberla. Essa partida empatou. Qual que é a diferença nesta sequência da partida? Ó, para essa posição, então, bispo. Na sequência da partida não tem G6. Porque se G6, cavalo toma. E aí a gente tem aqui, ó, 7 peões. E o adversário
2, 4, 6. Já tem um peão a mais, né? E tá com problema, inclusive, lá em H5. Então, teria que ser dama toma. Aí, dama C4, cavalo G5. Então, essa passagem de cavalo, bispo toma H7, cavalo E4, tudo tática. E atacando a ala do rei. Lembra que nós falamos que é possível jogar na ala do rei? Torre de FD8. Não dava para jogar dama D3, porque tinha esse bonitão aqui, ó, esse C4. Torre D8. Então, o E4 é uma interposição, uma interferência, corta a volta. E agora vai ter um ataque danado aqui em cima do rei das pretas. Esse C5 é necessário para não deixar fugir aqui em D6. Ó. E aí mate. Então, dama D3 não funciona. O adversário do Camis que jogou torre de FD8, dama toma, volta a dama, e agora ele joga esse fino, torre D1. Olha que coisa curiosa. Se a gente faz dama H7, rei F8, dama H8, este rei escapa. Escapa com peça a mais. Ah, mas tem uns peões aqui na hora do rei, mas tem peça a mais. Ó, é uma posição onde o branco, né, tem vantagem. Agora é bispo e cavalo contra torre e os peões para compensar. Depois do duplo já não tem tanta vantagem assim. Mas aí, olha que legal. Ele não joga. Dama H7 pode fazer a qualquer momento. Ele joga torre D1. Exclamou. Aí E5, esse aqui não foi o melhor. Torre 8 era superior. Dama. Tomava. E aí a posição está muito difícil, né? Mas pelo menos joga 2, 4, 5, 3, 7. Na posição desesperada que estava as pretas, só está com 2 peões. Só com dois peões a menos. Mas não está levando mate. Então torre 8 era a possibilidade para jogar. E5. Não foi considerado então um lance bom. Rei H8. E4. Esse aqui é para poder ter contra-ataque. Tira o cavalo. Cavalo saindo, a gente tem possibilidade então de gerar algum contra-ataque. Devolver o material. Dama toma 2. Errou de novo. Torre D7, uma possibilidade aqui. D4 outra. Mas de todo jeito tá difícil para as pretas. Tomou em A2, dama F7, dama 1, volta a torre. Então, o problema aqui das brancas é esse rei que está exposto. Todo momento está ameaçando, mas agora já vem o golpe final, ó, a entrada. Por isso torre D1, para poder gerar esse ataque agora. E dama F6, acabou. Partida bonita, partida aí conduzida pelo Kaminski e é um modelo de como se ataca na ala do rei. Então, nós falamos que pode ter ação na ala da dama, pode ter no centro, pode ter na ala do rei. Esse bispo toma H7, levando peças para a ala do rei, é uma constante. E para finalizar esse vídeo, não esqueça de entrar na descrição e pegar o link aí das partidas de modelo. Esta partida e um conjunto de outras que eu deixei para você com grandes nomes do sistema London. Referência, então, de brancas. Se você não é assinante do canal, olha, não esqueça de assinar, hein? E também, se você não ativou o sininho, ativa e deixa aí o seu like. A gente gosta de ganhar aqui um joinha aí dos amigos do xadrez. Grande abraço, até nosso próximo vídeo. Valeu!